Você pode falar enquanto eu estiver gravando, não tem problema não. Eu acho muito estranho como a vida adulta tenta fazer a gente sentir culpa por descansar, sabe? Tipo, culpa por jogar, culpa por ver série, culpa por ouvir música, culpa por, às vezes, ficar sem fazer nada mesmo. É meio que como se tudo que a gente gosta tivesse que virar produtividade. E eu sinto que talvez é por isso que adulto, talvez não todo mundo, mas uma grande maioria, pelo menos do Brasil, gosta tanto do carnaval, sabe? Porque no fundo, meio que o carnaval é um momento onde todo mundo se permite brincar. Então você meio que pode dançar, você pode usar fantasia, você pode rir alto, você pode existir sem precisar justificar a produtividade o tempo inteiro, sabe? É tipo um breve momento onde a vida volta a ser como era quando você era criança e você só tem que viver. E eu sinceramente, só acho que a vida adulta é suportável porque existem esses pequenos momentos e essas pequenas coisas que simplesmente não deixam tudo ruim. Oi, eu sou o Jota e esse é o meu podcast, ou Até Que Eu Cheguei Longe. A caneca de hoje é a caneca de A Própria Carne, um dos... Joga um flash ali, por favor. O filme que o Jovem Nerd lançou no ano passado, ou nesse ano, não lembro. Em um ano. Lançou em algum ano aí, entre 5 anos pra cá. E muito bom, inclusive. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É um terror bem legal. Então vamos lá. Eu sinto que todo mundo tem alguma coisa que te ajuda a aguentar até o final do dia. Desde que seja, sei lá, ler no ônibus, ou ficar de fone de ouvido o dia inteiro, assistir alguns vídeos antes de dormir, jogar alguma coisa, talvez assistir vídeos no YouTube, reler um livro ou reassistir uma série e ouvir álbuns e álbuns inteiros. Alguma coisinha você tem. E eu acho muito doido como que a gente aprendeu a se culpabilizar por ter essas pequenas coisinhas e esses pequenos mecanismos que geram esses pequenos descansos também durante o dia, sabe? Essa quebra de rotina ruim. É quase como se a gente tivesse atrelado a ideia desse pequeno descanso à ideia do perder tempo mesmo. E essas duas palavras, pra mim, são principais pra gente começar a discutir esse tipo de coisa, que é perder tempo, sacou? Perda de tempo. Tempo vira quase como um valor econômico, sabe? Algum crédito que a gente ganhou e a gente não pode gastar. E é o crédito que eles gostam muito de usar nos discursos do outro lado também, do tipo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, por exemplo, como se tempo fosse uma medida igual pra todo mundo. E não é, velho. Tipo, não existe perda de tempo. A gente pode ter hobby, por exemplo. Hobbies não vão levar a gente pra lugar nenhum. Você não precisa ser excelente no seu hobby, por isso que ele é um hobby, nem sacou? Comercializar o hobby. Nem comercializar. Se você comercializou, virou trabalho, velho. Tipo assim... Ponto final. Existe essa necessidade de se descansar mentalmente, até durante o próprio dia mesmo. Nem tudo precisa gerar dinheiro, nem todo momento precisa ser otimizado, e descansar também é manutenção. É importante lembrar, até eu mesmo me lembrar, às vezes, durante o dia, de que eu não tô fugindo da vida, eu não tô fugindo dos momentos, eu não tô fugindo da briga, por exemplo. Eu só tô respirando disso tudo um pouco. E talvez esse seja o estopim inicial para a cultura pop ter tido tanta força dentro de mim no passado e ser tão presente na minha vida hoje em dia também, porque muita coisa do que eu consumo, que inicialmente era só entretenimento de alguma forma, passou a ser companhia também. Então esses filmes, esses jogos, essas músicas, essas animações e até esses canais do YouTube viraram quase como pessoas. Aqueles personagens ali dentro são meus amigos de fato. Eu tava conversando sobre isso com a Japa, uma amiga minha que começou a ler One Piece recentemente. Ela já tentou ler One Piece anteriormente, mas ela não tava numa vibe de gostar de One Piece. A gente é amigo há 10 anos, tem 10 anos que eu tô pedindo pra ela ler One Piece, porque One Piece é minha obra favorita. Ela leu e não tava na vibe, então ela não gostou. E eu nem discuti muito, tá ligado? Tipo, eu queria que ela desse uma chance, ela deu, não gostou. Faz parte, as pessoas podem não gostar de uma obra que é perfeita. Ela tentou dar uma chance de novo agora, vocês podem acompanhar isso inclusive, que ela tá fazendo
Diário de uma Naruteira lendo One Piece, né? Acho que o arroba dela é leitora emo. Vou deixar aqui em algum lugar aqui, ó. Aí vocês procuram lá. E aí ela tá documentando essa primeira experiência dela com One Piece. E ela falou uma parada pra mim que é muito legal. Tipo, você se sente parte da tripulação. Quando aquela coisa acontece, são coisas acontecendo com seus amigos. Tipo, você meio que é íntimo dessa galera agora. E eu acho que a ficção e a fantasia, ela tem um poder tão grande nisso. Obras, quando bem trabalhadas e bem escritas, te fazem ficar num cenário de imersão tão grande que você sente que aquelas pessoas são seus amigos, são pessoas que você conhece. E eu sinto muito isso de dentro de quase tudo da cultura pop. Então é quase como se essas coisas literalmente fizessem companhia pra gente, sabe? Metaforicamente e literalmente fizessem companhia pra gente. Então, esses personagens às vezes te ajudam a entender quem você é, onde você tá, e até as coisas que você fez, por exemplo, ou deixou de fazer. E alguns desses álbuns que eu falei parecem até conversar com a gente. Eu lembro muito de estar trabalhando numa época que eu tinha 19 anos, 18 anos, e era um trabalho que eu sinceramente odiava muito, não gostava nem um pouco de estar trabalhando ali, porque, primeiro, a escala 6x1, né, que naquela época eu já achava, velho, tipo, acho que todo mundo sempre achou a escala 6x1 uma coisa doentia, tá ligado? Acho que se você tá no meu podcast até hoje, acho que você já sabe qual que é a minha opinião sobre isso também. Eu odiava ter que pegar 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas de ônibus pra voltar. E a única coisa que me fazia me sentir bem é que eu ouvia o álbum Recomeçar do Tim todos os dias. Todos os dias eu começava a ouvir indo pro trabalho e eu via voltando do trabalho. Então eu saía de manhã cedo pra ir pro trabalho e voltava de noite. Tipo assim, eu não via a luz do dia, mas o álbum dele era uma coisa que tava me acompanhando todos os dias. Eu sinto que é por isso que esse álbum e que o Tim é tão importante pra mim hoje em dia também, porque, direto ou indiretamente, ele me fez companhia naquele momento. E é muito sobre isso que eu falo quando eu falo de The Last of Us, por exemplo. Como eu falei no primeiro episódio, The Last of Us foi uma coisa que fez companhia pra mim num cenário de pandemia, sacou? A própria história dialoga muito com isso. E é uma história com personagens que também são muito cativantes e que você já tá acompanhando por muito tempo. Então você, às vezes, está se sentindo motivado pelaquela vingança, e quando você vê o outro lado, você começa a perceber que a vingança não é tão legal. E eu acho que a Naughty Dog foi genial em fazer você enxergar os dois lados por isso. Porque, tipo assim, quando você tá condicionado a ver um lado só, que é o que as histórias normalmente vão fazer com a gente. Quando você tá vendo, eu ia usar o exemplo do Django, mas o exemplo do Django não é muito bom, né? Porque o lado dele meio que é o lado certo, no outro lado são os escravocratas, né? Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo bom aqui. Sofia me deu um exemplo aqui bom, Perseu, aí se não for o Perseu, vocês jogam hate nela. Lutando contra o Minotauro no labirinto, e a gente tá acompanhando a história do Perseu. Então, tipo assim, ele é o herói da própria história. Ele entra... Teseu, eu falei que era Teseu. Teseu entra dentro do labirinto, mata o Minotauro, porque ele é o herói da própria história e o Minotauro é o vilão dessa história. E aí, anos atrás, depois do Baco lançar aquela música Sou o Minotauro de Borges, eu fui ler o Minotauro de Borges. É isso que eles fizeram, que a Naughty Dog fez, sacou? Contar o outro lado. Falar, véi, e quando o seu herói não é o herói? Tipo assim, o Joel pra gente era uma coisa fodona, tipo assim, a gente sabia das coisas ruins que ele tinha feito, mas ele era o herói da nossa história. Mas e se eu colocar ele num lugar diferente? É o que o Borges faz, e é o que a Naughty Dog faz também muito bem. E aí, o que eu tava falando sobre a companhia dos personagens entra nisso. Porque na reviravolta da história, se você acompanhou o jogo como uma pessoa que tem sentimentos de verdade e que tá disposta a aceitar essa história, e não foi todos os nerdões cheetos que odiaram o jogo porque mataram o personagem que eles gostavam e agora o protagonista é uma mulher, você tá imerso na história das duas, então você tem empatia pelas duas. Você sabe que nenhuma das duas tá completamente certa, mas você entende a motivação delas. E elas meio que são suas amigas agora. Então, naquela luta, a sensação ruim que você tá sentindo é de ver duas pessoas que estão brigando por causa de uma coisa que não precisava, sacou? Mas, ao mesmo tempo, também precisava. É esse o poder que as histórias têm pra mim.
Eu não lembro se é o Philip Peters, acho que é o Quadro em Branco, um dos dois. Tem um vídeo muito bom que chama Por que Contamos Histórias, que é muito sobre isso também. Eu senti muito isso lendo o Soundtrack, que é uma HQ do Rashid, que eu vi o próprio Rashid falar sobre ela no FIC do ano retrasado, né? A cada 2 anos, no ano passado não teve. Do ano retrasado, 2024, né? 2024. Pra vocês verem que ele não tava mentindo no episódio anterior, quando ele falou que a pandemia bagunçou a noção de tempo. 2024, o FIC, o Rashid tava lá e ele falou sobre essa parada da HQ que ele lançou com o Matt. Na Comic Con do ano passado eu fui e comprei a HQ, li a HQ e a HQ tem uma parte da história que tocou muito comigo, que é a parte que fala sobre luto mesmo. É esse poder mesmo que narrativas bem contadas têm de entrar em contato com a gente, sabe? Porque quando a gente tá lendo uma história, às vezes a gente esquece da parte principal, que é... Essa história tá sendo contada por outra pessoa, sacou? É outra vida, é outra pessoa que teve as experiências dela que levaram ela até aquele momento de escrever aquilo ali. Muito daquilo ali é estudo, mas muito daquilo ali também é instinto, sacou? Muito daquilo ali também é paixão. E aí a arte meio que se quer sobre isso, é sobre você se expressar de alguma forma, às vezes pra tentar comunicar alguma coisa, e às vezes em comunicar se arrisca até estar tornando a sua obra um lugar seguro para outras pessoas. E eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, agora eu tô lendo a Stormlight Archive do Brandon Sanderson, né? Que é o relato da Guerra das Tempestades. Livros enormes, trambolhos, assim, que dá para construir casas com os calhamaços que ele faz. E é muito legal ler livros novos e ouvir álbuns novos, mas às vezes nem é sobre isso. Às vezes voltar pra algo que você já conhece é tão reconfortante. Quando você reassiste um filme bem antigo ou uma série, quando você ouve as mesmas músicas que você estava ouvindo numa época específica da sua vida, ou quando você volta a jogar os mesmos jogos, às vezes até acompanhado das mesmas pessoas que você jogava no passado, tudo isso traz um conforto que pra mim é um conforto que vem do lugar da previsibilidade. A real é que a gente precisa de um pouco de controle na nossa vida também. E se a gente for olhar com olhos bem atentos, a gente não tem controle sobre nada. Então, ler esses livros que a gente já leu gera essa falsa ilusão de controle. Tipo, eu já sei pra onde essa história vai. Existe esse lugar de conforto de saber pra onde as coisas vão. E existe essa nostalgia como segurança mesmo, sabe? A nostalgia sendo algo confortável nesse ponto. É uma parada de você se reconhecer nas coisas que você já gostou, né? Não só se reconhecer, mas reconhecer, igual o episódio passado eu falei, a sua mudança também, sacou? Quando eu tô relendo um livro, vou colocar... Quando eu tô ouvindo música, por exemplo, tem um artista que chama Passenger. Ele faz, tipo, folkzinho. Ele é daquela música... Quando eu ouço Passenger, eu lembro de Planeta dos Macacos. Porque quando eu tava lendo Planeta dos Macacos, eu ouvia muito Passenger. E é essa que é a parte mais importante pra mim. Essas ligações mentais e emocionais que a gente faz. Quando a gente tá relendo um livro, tem o conforto do eu já sei pra onde isso vai, mas tem um conforto de lembrar onde você estava naquele ponto. Quando eu tô relendo... Eu ia falar o livro daquela autora maldita, mas eu não releio ele mais, graças a Deus. Deixa eu ver o que mais que eu releia. Pô, pior que esse era meu livro conforto de reler, transfóbica do caralho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu leio Mistborn, eu lembro de um momento em que eu tava muito fudido. Fudido de grana, fudido de tempo, fudido de cabeça. Eu li Mistborn num Samsung... Eu tava falando disso no grupo esses dias. Eu li esse livro inteiro num Samsung Pocket, os 3 livros. Um celular desse tamanhozinho aqui, e o livro é enorme. Tem até eles na estante ali. São livros muito grandes. Então, quando eu releio o Mistborn, eu já reli 3, 4 vezes. Dessa vez eu releio lembrando, tipo assim, caralho, tipo, mano, tipo, as coisas melhoraram, sabe? Tipo, de lá pra cá, literalmente até que eu cheguei longe, sabe? Em comparação com onde eu tava naquele momento. Então, tipo assim, as releituras e reassistir as coisas é muito legal por isso.
Quando eu revejo How I Met Your Mother, por exemplo, eu lembro onde que eu tava em cada episódio. Não é onde que eu tava fisicamente, mas onde que eu tava psicologicamente e em sentimento mesmo, em emoção, sabe? Eu lembro as pessoas que eu estava gostando na época, as questões comigo mesmo que eu estava tendo na época, tudo isso. Eu acho muito doido essa parada que eu já falei do como você muda também, sacou? Tipo, a primeira vez que eu vi How I Met Your Mother, eu era apaixonado pelo Ted. Eu achava a forma como ele enxerga o mundo muito legal. Eu gostava de como ele era otimista e amava as coisas ao redor dele e estava disposto a viver uma vida romântica e a tentar achar a pessoa que ele amava numa possibilidade que era minúscula, numa cidade que era tão grande. Quando você revê de novo, você vai vendo tanto que esse personagem é incoerente, sabe? E eu acho que eu não deixo de gostar dele por isso, mas eu gosto dele de uma forma diferente. Acho que o que eu gostava no início é o que ele gostava também, que era o ideal, sabe? E o que eu passo a gostar depois é o real. E é muito legal essa parte também, na vida real, de encontrar com o real em contrapartida com o ideal, sabe? É você enxergar a pessoa e não o mito. Isso é muito interessante. E essa que é a parada de reassistir as coisas, não é a surpresa, é o conforto. E é muito engraçado porque isso dialoga com o início do episódio, que é principalmente quando a gente tá reassistindo alguma coisa, relendo alguma coisa, reouvindo ou revendo, vem esse alarme, esse alerta constante dentro da gente, dizendo que a gente podia estar fazendo alguma outra coisa. A gente podia pelo menos estar absorvendo alguma coisa nova, já que esse é um momento de descanso. Por que você não tá, tipo assim, fazendo alguma coisa que você já não fez no passado? E é essa mesma culpa por descansar, por estar revendo coisas ou por parar, que leva a gente a querer transformar um hobby em uma obrigação, por exemplo, ou tentar monetizar tudo que a gente faz. É essa parada do tempo, como se a gente tivesse que justificar para algum patrão, que é a gente mesmo, às vezes, tudo que a gente tá fazendo, todo esse tempo que a gente tá perdendo. E eu sinto que isso é muito sobre a atualidade, sobre os tempos modernos, sobre essa globalização e esse mundo internetico. A internet faz a gente se sentir culpado por estar existindo e não produzindo. Tipo, você não consegue ir num show e não gravar pra postar na internet, ou você não consegue ir em qualquer lugar, talvez fazer uma maquiagem sem gravar, ou vestir uma roupa sem fazer um do it yourself. É do it yourself? Get ready with me. O que é do it yourself? Jawai. Faça você mesmo. É. Ah, é porque eu sou do YouTube, sabe? Mirei na Sarina, acertei na Ana Cardoso. Nem a Ana Cardoso que eu queria falar. Mas ela é dessa época. É, mas ela era make, né? Ela não era do it yourself. Do it yourself era a Madu Magalhães. Toma aí, aulas de YouTube 2000, gente, pra vocês. Mas eu acho que existe uma linha bem delicada no meio disso tudo, e eu quero tocar nela pra gente não sair daqui sem entender uma parada principal pra mim, que é descansar é importante, sabe? Tá tudo bem descansar. Eu quero ser esse companheiro da sua vida, esse arauto do descanso e da não culpabilização do descansar. Mas fugir das coisas o tempo inteiro, da vida, do trabalho, da escola, da faculdade, dos amigos, da família, também machuca. Descansar tá tudo bem. Ficar alheio e fugir de tudo, não. Existe uma diferença entre respirar e não viver. A gente tem que conseguir achar esse equilíbrio, sabe? É usar a arte, né, que é a muleta que eu tô usando esse episódio inteiro, como algo que te inspira, não algo que te anestesia, sacou? Então, entender esse limite, igual eu tava falando sobre o escapismo, quando você entra dentro de um livro pra fugir do mundo real, mas depois volta pro mundo real, tá tudo bem. Outra parada é você ficar tão imerso nessa parada que o ao redor não existe mais, sabe? E isso é muito real, cara. Muito, muito real. Principalmente com todas essas questões de IA que tem recentemente. Para algumas pessoas, a IA foi um substituto de socialização, de fato. Eu lembro muito daquele texto
sobre a mudança que a OpenAI fez, que o ChatGPT ficou menos amigável com as pessoas, igual ele era. E aí tem um texto bem grande que eu não averiguei pra saber se era verdade ou não. Eu vi num vídeo do Leon e da Nilce, inclusive, onde o texto é sobre um cara que a gente não sabe quem é, muito triste sobre a IA ter mudado sem ter avisado nada pra ninguém, porque é como se ele tivesse perdido um amigo. A IA começar a tratar ele de forma tão seca, né? Fez essa sensação de perda nele ser tão grande. O legal é que no primeiro momento, quando a gente entra em contato com isso, tudo que a gente pensa é, caralho, que loucura, olha onde o ser humano chegou, tipo assim, cara, é uma máquina, é um robô, ele não é seu amigo. E aí ele começa a falar exatamente isso, tipo, gente, eu sei que pra algumas pessoas isso pode estar soando um pouco over, né, tipo, meio demais pra uma coisa que é só um robô, e não é como se eu não tentasse ter relações sociais normais com as pessoas ao meu redor. A questão é que, por conta do meu cheiro e da minha higiene, e de eu não conseguir tomar banho todos os dias, eu não consigo me aproximar das pessoas pra gente ter conversas. E à medida que o texto vai seguindo, você vai entendendo que se trata de um morador de rua, falando sobre a única experiência humana que ele tá tendo, que a única chance que ele tem de socializar é com uma máquina, cara. Tipo, isso não é Black Mirror, tá ligado? Mas enfim, um pequeno insert só, voltando pro assunto. Eu realmente acho que essas pequenas coisas sustentam a vida da gente. São esses rituais de conforto, essas pequenas alegrias, esses micromomentos. Seja comer uma comida que você gosta, tomar um banho premium depois de uma semana difícil, ou abrir aquela cervejinha na sexta-feira quando você chega em casa. É ter uma boa conversa com alguém que você gosta. É a música certa, no momento certo. É, às vezes, chegar em casa é um pequeno momento, tá ligado? Um momento bom. É cozinhar pra quem a gente ama. É passar a tarde inteira vendo desenho. Tipo, são pequenas coisinhas que, na verdade, são grandes demais. A vida adulta, pra mim, tem provado muito o valor dessas pequenas coisas, sabe? E eu sinto que talvez crescer e amadurecer tenha muito mais a ver com essas pequenas coisinhas do que com todo o resto que eu imaginava. E é isso, velho. Tipo, essas pequenas coisinhas não vão resolver tudo. Elas não vão amarrar todas as coisas da nossa vida. Elas não vão deixar tudo certo. E essa não é a função delas. Mas elas vão deixar as coisas mais leves. E elas vão conseguir te dar esse gás a mais pra continuar. E de novo, talvez amadurecer seja entender as coisas que te completam, as coisas que te deixam inteiro. E eu, de verdade, não sinto que tem como ser inteiro sem essas pequenas coisas. Cada pequena parte faz parte de você. E é isso, esse é mais um episódio, basicamente eu falando pra vocês que não é sobre a gente fugir da realidade, é sobre a gente tentar achar mecanismos pra sobreviver a ela, de alguma forma. E eu proponho você a pensar nessas coisinhas que salvam o dia da gente, mesmo sem a gente perceber. Às vezes, eu acho que todo mundo precisa de alguma coisinha assim, de alguma coisa que não vai deixar o tempo só ruim. É isso. O que vocês acham? Qual que vai ser a pergunta do final do vídeo de hoje, Sofia? Essa é a enquete? Aí a resposta é sim ou não. Ok. Não. Pergunta de hoje é: Não. você tem algum hobby? Se você tá ouvindo pelo Spotify, responde aí que a Sofia quer muito saber. Ela falou pra vocês deixarem num comentário também se sim, qual hobby. Se não, por quê, talvez. Você tem um hobby? Se sim, qual? Justifique sua resposta. Importante lembrar que esse é o meu podcast, o Até Que Eu Cheguei Longe. E se tudo der certo, como tem dado, a gente volta na semana que vem. Eu sempre releio O Pequeno Príncipe. Lixo. Odeio Cala sua Maquiavel. boca, você nunca nem Odeio leu. Maquiavel, mano. Você... Ah, tá. Ridículo.